Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informação Semanal, aqui no Novo Canal. Este sábado comemoramos o Dia do Trabalhador, dia 1 de maio. Para si, o que é que significa então o Dia do Trabalhador? É um dia que simboliza o trabalhador, todos nós temos que o festejar, não é? Quem trabalha. É um dia muito importante no sentido em que são os trabalhadores que fazem o nosso país andar, não é? Claramente que o trabalhador é muito importante ser recordado todos os dias, porque todos os dias trabalha e todos os dias faz o país rolar e andar, e precisamos de todos os trabalhadores, sem exceção. E não esquecendo os trabalhadores que não pararam de trabalhar, da construção civil, os enfermeiros, os médicos. Acho que este dia deve ser celebrado, sem dúvida nenhuma. Não? Acha que este dia é um dia importante a ser marcado no calendário do nosso país? Sim, acho que é importante o Dia do Trabalhador ser sinalizado, porque é um dia importante para os direitos do trabalhador. O dia deve ser festejado realmente. Nos tempos de pandemia teremos que ter muito cuidado realmente, não é? Festejado sim, mas com muito cuidado. E acho bem que se festeja este dia, 1 de maio, não é? E foi esta semana que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, não renovou o estado de emergência. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avançou ontem em mensagem ao país a partir do Palácio de Belém que não irá renovar o estado de emergência. O chefe de Estado fundamentou a sua decisão com base no parecer dos peritos do Infarmed, que reuniram ontem de manhã para fazer uma avaliação do número de casos à Covid-19 e análise ao número de mortos e infectados registados nos últimos dias. O Presidente da República destacou a resiliência dos portugueses no combate à doença e na forma como têm acatado e cumprido com as medidas definidas pelas autoridades de saúde, e enalteceu o trabalho dos epidemiologistas. Marcelo Rebelo de Sousa relembrou na sua intervenção que não hesitará em reverter esta situação se o risco de transmissibilidade e da incidência cumulativa vierem a aumentar de forma significativa. Que, se necessário for, não hesitarei em avançar com o novo estado de emergência se o presente passo não deparar ou não puder deparar com a resposta baseada na confiança essencial para todos nós. Portugueses, estou-vos grato por este ano e 2 meses de corajosa e, como disse, disciplinada resistência. Sei que cada abertura implica mais responsabilidade e que os tempos próximos serão ainda muito exigentes. Eu acredito na vossa sensatez e solidariedade, numa luta que é de todos. E nessa luta temos de poder contar com cada um de nós. Eu digo mais, cada português conta e vai contar, porque cada português sabe que é Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, ontem em mensagem ao país a anunciar a não renovação do estado de emergência. Fica, no entanto, o alerta. Quanto maior a abertura, maior a responsabilidade. Os portugueses contam, mas os números também. Se o risco de transmissibilidade e da incidência cumulativa vierem a aumentar, haverá um recuo. Portugal pode voltar ao estado de emergência. E os municípios de Paredes, Valongo e Rezende não vão avançar na próxima fase de desconfinamento devido ao aumento do número de casos. Os concelhos de Paredes e Valongo não vão prosseguir para a próxima fase de desconfinamento. É o que resulta da decisão do Conselho de Ministros, que aprovou uma resolução que declara a situação de calamidade em todo o território nacional continental das 0 horas do dia 1 de maio até às 23h59 do dia 16 de maio. Além de Paredes e Valongo, também os concelhos de Odmir, Algesur, Rezende, Carregal do Sal, Portimão e Miranda do Douro não transitam para a próxima fase. Em Paredes o tempo é agora de expectativa. Os proprietários de estabelecimentos de restauração estão apreensivos com este impasse. Por enquanto ainda não podem recuperar dos prejuízos. Aguarda-se por isso por melhores dias. Vai ser um bocadinho difícil, claro que sim, não é, menina? Mas pode ser que isto
pode ser que isto vá um bocadinho adiante, mas é claro que prejudicados, nós que acabamos de ficar sempre um bocadinho mais prejudicados, claro que sim, sem dúvida alguma. Aqui tem também padaria, não é? O que lhe dá alguma folga em termos de horário. Poderá ficar, pelo facto de ser padaria, até mais tarde um bocadinho. Sim, um bocadinho até mais tarde, mas mesmo assim é claro que nunca é a mesma coisa que temos um horário habitual, claro que sim. Tendo que fechar mais cedo ao fim de semana, já prejudica um pouco, não é? A verdade tem que ser dita. Prejudica mais os meus colegas de outras atividades, porque têm que fechar a 1h, não é? Enquanto nós podemos ficar até às 19 no comércio a retalho, eles à 1h têm que fechar. São mais prejudicados outras atividades do que propriamente esta, embora esta também seja um pouco, não é? Quais são agora as suas expectativas? Que nos próximos 8 dias que isto melhore um pouco, não é? Pelo menos todos esperamos que sim, que as pessoas se comportem, eu não sei o que é que levou a isto, mas talvez uma falta de civismo uns pelos outros e um bocadinho um comportamento um bocadinho melhor. Paredes entre os municípios que não avança para a 4ª fase de desconfinamento são 8, à exceção destes 8 municípios, o Conselho de Ministros definiu que a partir do dia 1 de maio a generalidade do país irá transitar para a próxima fase de desconfinamento. Esta semana, Paços de Ferreira passou ao quadrante vermelho da matriz de risco. O Novo Canal esteve à conversa com Filomena Silva, vereadora com o Pelouro da Saúde, que nos disse quais as medidas que o município iria adotar para reverter esta situação. 6 semanas após a implementação da matriz de risco, que conjuga os dados relativos à incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes e o risco de transmissibilidade a 7 dias, a incidência cumulativa no concelho de Paços de Ferreira sofreu um aumento, ultrapassando o limite de referência, condicionado ainda pelo crescimento do risco de transmissibilidade ligeiramente acima de 1. Segundo Filomena Silva, vereadora com o Pelouro da Saúde na Câmara Municipal de Paços de Ferreira, estes dados indicam uma tendência de subida influenciada pelos recentes surtos ocorridos no concelho, designadamente em contexto escolar e laboral, entretanto controlados, mas que merecem redobrar a atenção. Paços de Ferreira tinha-se mantido aqui na matriz de risco do verde, fomos nos aproximando no laranja e no dia 25 de abril atingimos o vermelho. Há de facto aqui uma justificação que tem a ver com um aumento do número de casos nos últimos 14 dias, correspondentes a 2 surtos que tivemos no nosso concelho, sendo que um deles foi em contexto laboral e este último foi em contexto escolar, precisamente num centro escolar da sede do concelho, e que entretanto fez com que as crianças tivessem que regressar a casa. Tendo em conta que é uma incidência cumulativa em 14 dias por cada 100 mil, de facto este número aumentado faz com que essa incidência tenha subido acima dos 120 por cada 100 mil habitantes e assim colocou-nos aqui com o vermelho. E é já a partir deste sábado, 1 de maio, que os restaurantes poderão estar abertos até às 22h30. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a ARESP, em nota enviada aos órgãos de comunicação social, mostrou-se satisfeita com a decisão do Governo em aplicar a última fase de desconfinamento já a partir das 0 horas do dia 1 de maio. A Associação considera que, com esta decisão, a restauração e similares pode funcionar já a partir de sábado e domingo, fornecendo almoços e jantares até às 22h30, o que dará um novo alento e esperança a estes setores impactados pela pandemia. A ARESP apela a todos os empresários e a todos os clientes que continuem a ser escrupulosos no cumprimento das regras e boas práticas ao nível das medidas de proteção e combate à pandemia. O comunicado termina com o alerta: na atual situação, a irresponsabilidade de poucos pode prejudicar o bem de todos. O Governo autorizou esta semana a Direção-Geral da Saúde a assumir a despesa para a aquisição de vacinas. O Governo autorizou a Direção-Geral de Saúde a assumir a despesa referente à aquisição de doses de vacinas da gripe pandémica. O decreto-lei publicado no dia 23 de abril autoriza a Direção-Geral de Saúde a assumir um encargo plurianual até a um montante superior a 1.460.000 euros, referente às taxas de preparação da aquisição de doses de vacina
da gripe pandémica. Assim, é cometida à Direção-Geral de Saúde a responsabilidade de proceder ao pagamento das taxas de reserva pelo período de 24 meses, pelo que era necessária autorização para a assunção deste compromisso plurianual. O deputado penafidelense António Cunha afirmou que a pandemia mergulhou o país numa crise económica e social. O deputado penafidelense António Cunha afirmou esta quarta-feira na Assembleia da República, a propósito da discussão do relatório do estado de emergência, que a pandemia mergulhou o país numa crise económica e social. António Cunha reiterou que o país está manifesta e legitimamente cansado com tanta exigência e com um planeamento com resultados práticos duvidosos. Estamos de novo a apreciar o relatório sobre o estado de emergência referente a um período que ficou marcado pela decisão de levantar gradualmente as medidas de confinamento. Aparentemente, as várias fases de desconfinamento foram definidas por critérios associados ao risco de transmissibilidade e do nível de incidência, da disponibilidade do Serviço Nacional de Saúde e da capacidade de testagem e de rastreio, que também tem claudicado, infelizmente, nos timings e nos objetivos. Sublinhamos, em contraponto, que no período em discussão os portugueses se pautaram, uma vez mais, pelo respeito do dever cívico de recolhimento e dos outros deveres gerais que lhe foram impostos. O país está manifesta e legitimamente cansado de tanta exigência e de um planeamento com resultados práticos e duvidosos e, em alguns casos, desastrosos. A equipa dos cuidados continuados integrados do Marco de Canaveses tem agora uma nova viatura e 100% elétrica. O município do Marco de Canaveses entregou esta terça-feira uma viatura 100% elétrica à equipa de cuidados continuados integrados. A viatura foi financiada em 50% por fundos comunitários. A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, destacou que este é um compromisso que a autarquia assumiu com a área da saúde, o de oferecer uma viatura para a equipa de cuidados continuados que faz assistência naquele concelho a 15 utentes que estão em casa e precisam de reabilitação. A diretora do agrupamento de centros de saúde do Baixo Tâmega, Teresa Moreno, explicou que a viatura vai ser preferencialmente usada pelo fisioterapeuta e será uma mais-valia pelo facto de haver uma lotação de 15 camas e 11 delas serem da área da reabilitação. O Centro de Vacinação de Lousada iniciou funções esta terça-feira no Complexo Desportivo. O Centro de Vacinação Covid-19 de Lousada, que abriu portas esta terça-feira no Complexo Desportivo, tem capacidade máxima de vacinação para administrar 1.100 vacinas por dia, números previsíveis para os meses de junho e julho. O novo equipamento tem 5 postos de vacinação. Fonte da autarquia afirmou que este centro de vacinação permite um maior conforto dos utentes e profissionais e facilita a celeridade do processo. E a pandemia voltou a cancelar a Feira de Santa Cruz, em Lamego. Depois do cancelamento em 2020, o município de Lamego volta a não realizar este ano a Feira de Santa Cruz. A autarquia anunciou que a decisão de não organizar de novo o maior evento de arte equestre da região deve-se à evolução da atual crise sanitária. O presidente da Câmara de Lamego, Ângelo Moura, lamenta o facto, mas considera que não existem condições de segurança para promover uma iniciativa de raízes populares que costuma atrair milhares de pessoas. Conhecida popularmente por 3 de Maio, a Feira de Santa Cruz oferece todos os anos um leque variado de atividades tradicionais, nomeadamente as corridas de passo travado, espetáculos de equitação clássica, desfiles e passeios de charretes e a feira anual. O município de Lamego espera que em 2022 estejam reunidas as condições necessárias que viabilizem a organização deste certame e se encontrem ultrapassadas as adversidades de saúde pública, com o objetivo de promover de novo este evento. Marco de Canaveses assume competências na área da ação social. Na sequência de um conjunto de transferências que o Governo está a fazer para as autarquias locais e para entidades intermunicipais, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses, depois da Educação e da Saúde, acaba agora de assumir várias competências em termos de ação social. A
após publicação das respectivas portarias, em março deste ano, que regulamentam o exercício das diversas competências, a autarquia vai assegurar o planeamento, a gestão e a intervenção social no concelho. Para Cristina Vieira, presidente da autarquia marcoense, a assunção destas competências contribui para concretizar os objetivos da autarquia, a consolidação de uma política de proximidade. A autarca anunciou as matérias que estão na base destas competências. O que decorre destas portarias é que nós vamos ter que assegurar o serviço de atendimento e de acompanhamento social, elaborar as cartas sociais municipais, assegurar a articulação entre as cartas sociais municipais e as prioridades que são definidas a nível nacional e regional, elaborar então os relatórios de diagnóstico técnico e acompanhamento e de atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual em situação de carência económica e de risco social, que hoje são também atribuídas pela Segurança Social. Vamos então ter que acompanhar, ou seja, a celebração dos contratos de inserção dos beneficiários de rendimento social de inserção e vamos desenvolver programas nas áreas de conforto habitacional para pessoas idosas, designadamente em articulação com entidades públicas, instituições particulares de solidariedade social ou com as estruturas de gestão dos programas temáticos. Também vamos ter, com estas portarias, a coordenação e execução do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social, aquilo que chamei há bocado de CAERS, o CLDS, em articulação com o Conselho Local de Ação Social. E, no fundo, também e não menos importante, somos responsáveis por emitir parecer vinculativo, quando desfavorável, sobre a criação de serviços e equipamentos sociais com apoios públicos. Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, depois da Educação e da Saúde, a autarquia acaba de assumir competências na área da ação social. Os apoios às empresas aceleram 1.182 milhões de euros já no primeiro trimestre. O Gabinete do Ministro do Estado e das Finanças destaca em comunicado que o déficit das administrações públicas em contabilidade pública atingiu 2.255 milhões de euros em resultado da terceira vaga da pandemia. Esta evolução traduziu-se no agravamento de 2.358 milhões de euros face ao período homólogo, explicado pelo impacto do confinamento e das medidas de resposta à pandemia. De acordo com o mesmo gabinete, a degradação do déficit resultou do efeito conjuntivo da contração da receita, aliado ao crescimento significativo da despesa primária, reflexo dos impactos negativos na economia, particularmente evidentes na redução da receita fiscal e contributiva e das medidas extraordinárias de apoio a famílias e a empresas. O presidente da CCDR Norte, António Cunha, reuniu esta semana com a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa. O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha, reuniu esta terça-feira com os autarcas da CIM, Tâmega e Sousa, no âmbito da ronda de encontros de trabalho com as 8 entidades intermunicipais do Norte, que iniciou esta segunda-feira. Este é um momento, portanto, para preparar o futuro, mas também para consolidar o presente e fazer uma análise daquilo que tem sido o PO 2020. E o PO 2020 tem sido um programa interessante, muito interessante para o Tâmega Sousa, com cerca de 2.600 projetos aprovados num investimento da ordem dos 880 milhões de euros, portanto, de todo o programa PO 2020. O investimento é sobretudo, mais de metade, é um investimento em empresas, na parte empresarial, é mais de 50%. Esta semana foi recheada de grandes entrevistas aqui no Novo Canal sobre o parecer da ERSAR relativamente ao Serviço das Águas Municipais de Paredes. O primeiro convidado foi Manuel Pinho. Cerca de meio ano das eleições autárquicas, os candidatos à presidência das câmaras já se movimentam em torno dos dossiês mais polémicos. Em Paredes, o processo de resgate da concessão de serviços de águas do município é certamente um deles. Depois de ter sido anunciado o parecer desfavorável da ERSAR, entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, a este processo de resgate, os candidatos dos diversos partidos têm manifestado a sua opinião. Manuel Pinho, do Movimento Juntos por Paredes,
defende que a autarquia deveria cumprir com o estipulado no segundo aditamento do contrato celebrado com a Bewater e respeitá-lo até o seu término. O importante aqui é não empurrar isto mais. E essa ideia, eu também ontem disse que não queria ter muitos ses nas minhas propostas. Exatamente. Posso garantir aos paradenses que a Bewater, se nós realmente entregarmos aquilo a que eles têm direito, no espaço, o aditamento que será concretizado será nos 6 anos seguintes. A Bewater, esse aditamento, terá premissas de construção de infraestruturas durante os próximos 6 anos. Nós estamos a 15 anos do término ainda há tempo da Bewater conseguir ganhos e conseguir olhar para este projeto e olhar para os paradenses e ser uma entidade de bem que realmente consigamos, de alguma forma, apanhar estes erros de passado ou compensar estes erros de passado. Portanto, isso eu tenho a certeza absoluta e garanto que isso será concretizável. Quando digo sentar-me à mesa, não, isso eu garanto. É possível e será concretizado. Manuel Pinho, do movimento Juntos por Paredes, que em coligação com os partidos Aliança e Nós Cidadãos, avança como candidato à presidência da Câmara de Paredes. O processo de resgate da concessão dos serviços de águas do município tem sido tema de discussão e, ao que parece, os ânimos vão continuar acesos em torno desta matéria. José Miguel Garcês, presidente do CDS-PP Paredes, também marcou presença na grande entrevista. O processo de resgate da concessão dos serviços de águas do município continua a gerar polémica. O Novo Canal tem estado a ouvir sobre a matéria todos os partidos políticos. Depois de Manuel Pinho, do movimento Juntos por Paredes, segue-se José Miguel Garcês, do CDS-PP Paredes, para quem o montante que a autarquia terá de desembolsar com este resgate vai penalizar a posteriori a população do concelho. Em 2020, o Presidente da Câmara, numa reunião de Câmara, afirma que já tem um acordo com a Bewater. Em 2020, portanto, disse que havia um documento que era um acordo. Onde é que está esse acordo? Nunca existiu. Em 2020, o que é que acontece? Depois de haver o acordo, veja lá, em 2020 somos surpreendidos com o resgate. Portanto, não havia acordo nenhum. Portanto, não pode haver acordo e a seguir vem fazer o resgate. Se o acordo está fechado, não pode haver resgate. José Miguel Garcês, presidente da Comissão Política do CDS-PP Paredes, a Câmara Municipal pretende efetuar o resgate da concessão dos serviços de águas do município, que atualmente são geridos pela empresa Bewater. Esta concessão tem, a nível contratual, uma duração ainda de 15 anos. Recentemente, parecer desfavorável da ERSAR, entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, a este processo de resgate veio acender a polémica. José Miguel Garcês considera que a atual posição do presidente da autarquia mais não é do que um número político. O Presidente da Câmara diz que são 22 milhões. Toda a gente sabe que aquelas contas são irrealísticas porque diz que num curto período de tempo vai ter 100% de pessoas ligadas à rede quando a rede não está construída, parte das pessoas também não se liga à rede e, portanto, nós não acreditamos nessas contas. Portanto, queremos seriedade e verdade nas contas e que não seja um número político porque isto é garantido. Este número político é para o Presidente da Câmara ganhar um balão de oxigênio nestas eleições, permitir ou tentar ganhar estas eleições e em 2022 o que vai dizer é que o preço da água vai aumentar. Ricardo Sousa, líder do PSD Paredes, marcou também presença nesta grande entrevista esta semana. Depois de Manuel Pinho, do movimento Juntos por Paredes, e de José Miguel Garcês, do CDS-PP Paredes, o Novo Canal quis saber qual a posição de Ricardo Sousa, líder dos social-democratas de Paredes, ao processo de resgate da concessão dos serviços de águas do município. Em entrevista a Paulo Lopes, este responsável político considerou ter existido incumprimento contratual por parte da empresa gestora dos serviços, da Bewater, designadamente no que diz respeito a investimentos. Daí que a autarquia tenha mantido um braço de ferro com a empresa, não permitindo a atualização do preço da água. Refira-se que o bloqueio nas conversações e negociações entre a autarquia e a Bewater, ainda na altura da gestão PSD, teve por base os subsistemas do sul do concelho, geridos por cooperativas. O impasse manteve-se até à gestão de Alexandre Almeida. Na opinião de Ricardo Sousa, o atual presidente da autarquia deveria ter exigido à Bewater a realização dos investimentos contratualizados. Ricardo Sousa, presidente da Conselhia do PSD Paredes, contra o processo de resgate. Recorde-se que a concessão dos serviços de águas de Paredes a uma empresa privada, a Bewater, foi contratualizada pelos executivos do PSD. Ricardo Sousa é candidato à presidência da Câmara Municipal.
Porque é fácil, Paulo. Alexandre Almeida meteu o Conselho num beco. Porque, como eu lhe disse de início, se fosse eu Presidente de Câmara em 2017, chamava a Biowater, depois de analisar o dossiê, sentava-os frente a frente e dizia: meus senhores, os senhores estão em cumprimento com o Conselho a mais de 30 milhões de euros. Ou fazem a sua parte, ou não fazem. Vocês têm que fazer a vossa parte para cumprir o acordo. Façam a vossa parte, nós fazemos a nossa. Ponto. Não fez isto. Desonerou a Biowater. Deu-lhes folga para eles fazerem gestão corrente, dizendo que a Câmara até assumia as ligações. A Biowater, descansada da vida, caiu no colo o que mais queriam, que era fazer uma gestão corrente, porque a parte dos investimentos mais fáceis, que eram mais rentáveis, estavam feitos. Passaram a fazer gestão corrente. Alexandre Almeida foi-se fragilizando politicamente neste processo e perdendo capital negocial com a Biowater para poder exigir-lhes o que quer que fosse. A dada altura, a Biowater até ainda se põe mais em pé e exige Alexandre Almeida que vai subir a água, vai atualizar as taxas da água em 2021 para valores exorbitantes. Algum do eleitorado de Paredes que ouviu tanto Alexandre Almeida em 2017 a dizer que ia resolver o problema da água e saneamento e a levar com um aumento significativo da água no ano eleitoral de Alexandre Almeida, ia perceber, quando ele não fez 1 metro de saneamento, ia perceber esta subida exponencial da água. Não ia. E Alexandre Almeida, nesse beco, no desespero, atirou-se para o abismo, só preocupado com a eleição dele. Ricardo, mas é um número muito perigoso, porque se não. Uma coisa é fazer no primeiro ano de mandato e fazer essa guerra, entre aspas. Outra coisa é no último ano de mandato e eleições. Mas é perigoso para quem? Para os pardenses. Para os pardenses e para o Presidente. Quem é que vai pagar? Eles são os pardenses. Mas para o Alexandre Almeida também. Mas há o risco de perder a Câmara por causa Mas eu já o frisei há um bocadinho que nós temos de ser claros na informação aos pardenses para perceber a gravidade disto. Porque se a decisão sair para 2022, as eleições já passaram. O número do Alexandre Almeida já passou. Ricardo, nós falamos. Ricardo Sousa é candidato à presidência da Câmara Municipal de Paredes pelo PSD, partido que concorre coligado com o CDS-PP. Esta pretensão da autarquia paredense em efetuar o resgate da concessão dos serviços de águas do município, que atualmente são geridos pela Biowater, ainda dará certamente muito que falar. A ponte suspensa 516 Aroca irá ser inaugurada já este domingo. A ponte suspensa 516 Aroca será inaugurada este domingo, feriado municipal. A autarquia aroquense salienta que a 516 Aroca, tida como a maior ponte pedonal suspensa do mundo, está orçada em 2,1 milhões de euros. A estrutura, de acordo com o município, tem um vão de cerca de 516 metros e uma altura do rio de aproximadamente 175 metros, exibindo um tabuleiro em gradil metálico com a largura útil de 1,20 m, sempre com guarda lateral. A ponte sobre o rio Paiva ligará as margens do rio Paiva nas imediações da cascata das Aguieiras e da Garganta do Paiva, fazendo com que seja possível apreciar estes dois pontos e toda a paisagem envolvente a partir de uma cota superior. O Futebol Clube Paços de Ferreira quis dar o seu contributo a um dos setores mais afetados pela crise sanitária, a cultura, e organizou um concerto no intervalo do Futebol Clube Paços de Ferreira, SL Benfica. A campanha Solverde.pt, artista de bancada, que teve como objetivo ajudar os profissionais da cultura, com o concerto David Bruno e que decorreu no intervalo do jogo entre o Futebol Clube de Paços de Ferreira e o Benfica, na 26ª jornada da Liga NOS, permitiu reunir 5 mil euros. O Futebol Clube de Paços de Ferreira, em comunicado, sublinhou que o valor foi transformado em 50 vouchers de 100 euros, que serão agora distribuídos pela União Audiovisual por profissionais da área da cultura que estejam a passar por maiores dificuldades devido ao impacto da pandemia no setor. Luís Barros, presidente adjunto do Paços de Ferreira, na entrega dos vouchers à União Audiovisual no Estádio Capital do Móvel, realçou que com esta campanha o clube quis dar o seu contributo a outros setores que foram afetados pela crise sanitária e que estavam parados. E foi inaugurado esta semana o pavilhão gimnodesportivo de Torrados, em Felgueiras. Felgueiras comemorou o 47º aniversário da Revolução de Abril com a inauguração do pavilhão gimnodesportivo de Torrados, num investimento superior a 650 mil euros. A nova estrutura desportiva está situada no aglomerado urbano da freguesia, próximo da zona escolar, e pretende funcionar
como um complemento ao bom funcionamento da rede escolar e desportiva de Felgueiras. A obra engloba um espaço coberto polivalente destinado à prática desportiva na sua generalidade. O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Fonseca, que presidiu a inauguração do equipamento, conjuntamente com o Presidente da Assembleia Municipal, José Campos, e do Presidente da União de Freguesias de Torrados e Sousa, Miguel Faria, destacou que este é mais um equipamento municipal que irá contribuir para a prática regular do exercício físico, interação social e promoção da atividade física. Tudo aquilo que vai acontecer aqui dentro deste espaço tem esta dimensão: cuidar da vida, da nossa vida, da vida que Deus nos deu. Guimarães dá palco à dança contemporânea, já este fim de semana, 1 e 2 de maio. Nos próximos dias 30 de abril, 1 e 2 de maio, a dança contemporânea vai ser protagonista em Guimarães, com a oficina a apresentar novas coproduções no fim de semana marcado pelo Dia Mundial da Dança. A Cooperativa Cultural Vimaranense destaca, em comunicado, o mais recente espetáculo de Hugo Calhin Cristóvão e Joana von Meyer Trindade. Sob o título Fecundação e Alívio neste Chão Irredutível, onde com gozo me insurjo, o espetáculo tem a sua estreia absoluta no Centro Cultural Vila Flor, a 30 de abril, sexta-feira, às 7 da tarde. No dia seguinte, 1 de maio, às 11 horas, também no Centro Cultural Vila Flor, Vera Mantero estreia a sua nova criação para a companhia Dançando com a Diferença, intitulada Vamos Char o que Chope é Beiro Pateiro. Este fim de semana, dedicado à dança contemporânea, fecha com Glottis, da coreógrafa francesa Flora Detra, no domingo, 2 de maio, às 11 horas, no Centro Internacional das Artes José de Guimarães. E por falar em dança, foi também esta semana, na quinta-feira, 29 de abril, que se comemorou o Dia Mundial da Dança. Foi muito, muito esperado, claro. Nós mantivemos todas as atividades via Zoom, não é? Online, mas de facto a dança faz-se com as pessoas e faz-se de forma presencial, por isso foi possível manter tudo, mas não é de toda a mesma coisa. Nós precisamos de espaço, nós precisamos do palco, de pessoas, precisamos do contacto humano, por isso foi muito bom quando pudemos todos estar aqui ao conservatório. Nós já tivemos a experiência do ano passado, por isso o ano passado foi um bocadinho mais difícil, porque foi tudo assim de um momento para o outro. Este ano foi um bocadinho mais fácil, mas sim, foi uma adaptação muito grande. Os nossos alunos também se tiveram que adaptar a várias coisas, às plataformas do Zoom, do Teams, de gerir o tempo de outra forma, de gerir a motivação de outra forma, por isso foi um grande desafio para todos, mas felizmente correu bastante bem, dentro do possível, e esperemos que não volte a ter de acontecer. Futebol Clube Amarante entrou com o pé direito no arranque da fase que dá acesso à Liga 3. O Amarante Futebol Clube bateu esta segunda-feira o Marítimo B por 1-0, em jogo do Campeonato de Portugal, fase de acesso à Liga 3, Série 4, em partida disputada no Estádio Municipal de Amarante. O único golo do encontro foi marcado aos 33 segundos por Camará. Camará, em declarações à página oficial do clube, destacou a entrega do grupo, disse que a equipa está motivada e tem como objetivo chegar à Liga 3. A semana passada consegui fazer o golo e a equipa beneficiou desses pontos que chegamos a playoff. E hoje outra vez com o mérito do grupo de trabalho e conseguimos mais 3 pontos. Feliz pelo golo e pelo resultado. Tivemos mais 3 pontos. O espírito da equipa é chegar à Liga 3? A equipa nesse momento está muito motivada, com humildade, com tanto sacrifício e vamos conseguir o objetivo. Pedro Reis, técnico do Amarante Futebol Clube, reconheceu que a sua equipa esteve melhor e mereceu ganhar. Foi mais uma vez muito disciplinado, muito organizado,
seguindo o plano de jogo, os jogadores muito solidários uns com os outros, nas tarefas defensivas, nas tarefas ofensivas. Há aqui um grupo de trabalho de boa gente honesta, gente trabalhadora, e isso acaba por se refletir também na maneira como jogam. O Informação Semanal vai agora para uma curta pausa publicitária. Voltamos já com a segunda parte. Fique desse lado. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo à segunda parte desta Informação Semanal. Na minha companhia já tenho Diogo Meireles. Boa noite, Diogo. Boa noite, Fátima. Seja bem-vindo a mais uma Informação Semanal. Começamos imediatamente com o primeiro tema que nos traz hoje, a realização do primeiro Encontro Nacional de Conselhos Municipais da Juventude. Já decorreu no fim de semana passado, não estavas cá para falar dele, mas trazes este tema para esta semana. Foi um conselho online. Sim, foi um evento realizado em formato online e reuniu cerca de 320 participantes, entre decisores políticos, no caso vereadores com o pluro da juventude, técnicos municipais e jovens, representantes dos respectivos CMJs. Este é um tema de destaque, inclusivamente teve a participação também em formato digital, naturalmente, por parte do Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, em que num vídeo ilustrou muito bem a importância não só do poder local, mas também deste órgão consultivo da juventude junto das autarquias, e ele destacou, sumariamente referindo o conteúdo do vídeo do Sr. Presidente da República, a aposta no poder local, a aposta na auscultação da juventude. Isso é uma aposta em Portugal. Foram estes os temas que estiveram em cima da mesa? Os temas que estiveram em cima da mesa deste Encontro Nacional de Conselhos Municipais da Juventude foi mais no sentido de modernizar este órgão. Como nós sabemos, a juventude tem um perfil muito específico, e temos de olhar para as políticas, para as atividades que fazemos para e com a juventude de uma forma ainda mais exigente, porque os jovens são exigentes por natureza, e creio que está na altura também de reformar a lei dos Conselhos Municipais da Juventude para torná-los mais dinâmicos, mais inovadores, mais adequados à participação dos jovens. Eles já existem, portanto os jovens já podem participar, embora em alguns municípios ainda não haja vontade política para dinamizar estes Conselhos Municipais de Juventude. Há casos, há municípios, há jovens de determinados municípios que já referiram isso, e mesmo com a realização deste encontro saíram notícias, nomeadamente Setúbal, que em Setúbal o Conselho Municipal da Juventude não reúne, portanto há condições para reunir e não reúnem, não há vontade para o fazer. Agora, aqueles que já reúnem têm vontade de passar para um outro patamar, e esse patamar que se pretende alcançar neste Encontro Nacional de Conselhos Municipais da Juventude, o propósito foi mesmo esse, foi ouvir os jovens e o que é que eles acham que deveria ser o Conselho Municipal da Juventude do futuro. E definir medidas. Foram definidas medidas para isso? Foram definidas medidas, portanto, a metodologia deste encontro foi a realização de vários laboratórios de auscultação de jovens, e no final foram elaborados dois documentos muito importantes. A Carta A3, que elenca 10 ideias para modernizar os Conselhos Municipais da Juventude, e depois, por outro lado, um documento suplementar com uma bolsa de projetos para transformar essas ideias em boas práticas. Ou seja, deste encontro saíram outputs, saíram ideias, saíram projetos que podem ser implementados já logo possível. No imediato. Ia-te perguntar qual a tua opinião sobre este encontro, se resultou, se não resultou, mas já deu para perceber que estás de acordo com o que foi dito e o que foi proposto lá. De salientar que foi o primeiro encontro deste género, não só por ser o primeiro, resultou muito bem. O feedback que vi das pessoas que participaram foi muito positivo.
Portanto, acho que este foi um evento que teve muito sucesso, teve muito destaque nos órgãos de comunicação social e muito destaque por todos os municípios. Aliás, posso referir que participaram 80 vereadores e em alguns casos não participaram os vereadores, mas participaram técnicos municipais e englobou 88 municípios, portanto uma representatividade muito grande. E mesmo a nível territorial participaram jovens e técnicos municipais e decisores políticos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Participaram da pessoas, Norte a Sul do país. Norte a Sul do país. Participaram pessoas de 17 distritos, só o distrito de Porto Alegre que não teve participação, portanto só para perceberem a abrangência deste evento e que teve resultados práticos muito relevantes. Muito bem, Diogo, eu sei que já tinha perguntado isto, se calhar num dos primeiros programas, mas achas que os jovens estão cada vez mais ligados à política ou não? Tu, enquanto jovem, enquanto presidente de um partido, como é que tu vês a evolução dos tempos, principalmente também com esta pandemia, com casos como o caso do Marquês? Portanto, tudo isto influencia. E se eu já te perguntei isto num dos primeiros programas que tivemos, pergunto-te agora, qual é a tua opinião neste momento? A minha opinião é que os jovens interessam-se pela cidadania, querem participar, mas sobretudo querem executar, não querem apenas participar para dar ideias e contributos, querem executar. Os jovens têm uma vontade tremenda de agir, de criar, de produzir, em vez de se sentarem numa cadeira e apenas opinarem e debaterem ideias. Gostam de coisas mais práticas, gostam de participar em algo que crie impacto. E eu acho que os jovens têm muito essa vontade. Agora, se talvez não gostem de participar nas vias formais, como por exemplo podem não querer participar nos conselhos municipais da juventude, isso é um problema, mas até estes encontros se viu precisamente para isso que foi. Este órgão é um órgão consultivo muito bem, mas que ideias é que vocês têm, ou como é que vocês gostariam que este Conselho Municipal de Juventude fosse? Depois em termos práticos, e muitas das coisas que saíram deste encontro, e que faz com que tanto os municípios consigam aproximar dos jovens, como os jovens possam aproximar do poder local e depois também de outros órgãos democráticos a nível nacional, é fazer as atividades com os jovens sempre em parceria. E o caso do sucesso deste encontro deveu-se também em grande parte que a organização foi não só do município do Porto, do município de Braga, do IPDJ, mas também do Conselho Nacional de Juventude, que é uma organização juvenil, e da Federação Nacional das Associações Juvenis, que também é uma associação juvenil. Ou seja, os jovens fizeram parte da organização e tiveram uma palavra e tiveram uma abertura muito grande para definir o programa e tiveram a liderar este projeto. E só assim que nós conseguimos captar a atenção dos jovens. Muito bem, Diogo. Passamos agora para o segundo tema, um tema mais polémico que tem estado em cima da mesa esta última semana, mas falaremos mais precisamente da Federação Académica do Porto, que vai recorrer à Provedoria de Justiça e ao Tribunal Constitucional para travar o alojamento com 47 camas para filhos de trabalhadores da administração pública deslocados em Lisboa. Antes de mais, a Federação Académica do Porto, mais uma vez, esteve muito bem a afirmar esta sua posição, depois da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, anunciar a abertura das tais 47 camas em Lisboa, mas destinadas aos filhos de trabalhadores públicos. E qual é que foi a consternação? O que é que levou à consternação da Federação Académica do Porto? O facto de se criar camas especificamente para filhos de funcionários públicos. Mas onde é que está o critério da universalidade? No regulamento da atribuição de bolsas, como a própria FAP refere, diz lá que o emprego ou a proveniência, se os pais trabalham no setor privado ou público, é um critério para a admissão para a disponibilização de camas para estudantes. Já assistíamos aqui a uma certa divisão na sociedade entre os trabalhadores dos serviços públicos, agora ainda mais.
Sim, não é. Sempre houve essa polarização entre aquilo que é público e aquilo que é privado. E as vantagens Sim. que tem. E quanto mais nós segmentamos as políticas para esses dois públicos-alvo, é negativo, porque nós temos de olhar, nós temos de considerar não só o setor público e o privado e também o setor social. Estes três são fundamentais para a nossa sociedade, e nós criarmos soluções estritamente ou só para o privado ou só para o público não é benéfico, porque coloca em causa o princípio da igualdade que está previsto na nossa Constituição. E depois outra questão, também a FAP levanta, que é, mais uma vez, estamos a levar alunos e jovens para Lisboa. Exatamente, mais uma solução para beneficiar as instituições de ensino da capital. Isto não quer dizer que Lisboa não tenha essas necessidades, muito bem. Agora, e o resto do país também tem essas necessidades. Há polos académicos muito importantes, o Porto é um deles. Coimbra, Braga, temos polos muito importantes e com estas necessidades e, tipicamente, quando se fala de atribuição de camas, Lisboa tem sempre uma percentagem muito grande das soluções em detrimento das outras localidades do nosso país. Até porque a nível de rendas, digamos, de alojamento para estudantes, a diferença também não tem sido muita entre Lisboa e Porto. A diferença... Claro que é mais em Lisboa, sim, mas o Porto está cada vez a aproximar-se também dos preços que é um dito quarto estudantil. Sim, os preços no Porto não são exatamente iguais aos de Lisboa, naturalmente, como estás a dizer, mas tendem a aproximar-se cada vez mais e é isso que tem vindo a acontecer. Agora, eu creio que para este problema, o que se deve perceber é, antes de mais, quantas camas é que existem, quantos estudantes é que necessitam de camas. Fazer esse rácio, porque tendo em conta esse rácio, depois é preciso ver, por exemplo, se há mais jovens no Porto com essa necessidade, ou em Lisboa, ou em Braga, ou em Coimbra, ou noutra... Portanto, fazer um estudo a nível Exatamente. Nacional. Não é só dizer, bem, em Lisboa tudo bem, até aqui mais próximo do gabinete da Ministra, e vamos disponibilizar camas aqui mesmo próximo de onde eu estou, da realidade que eu conheço. Não pode ser assim, temos de ver onde é que realmente há problemas mais graves, onde é que há maior carências. Será que é em Lisboa? E é isso que tem de ser estudado. Muito bem, Diogo. Passamos então para o último tema. Portugal ocupa o 22º lugar do Índice Global de Igualdade de Género, numa lista que engloba 156 países. Na tua opinião, é um lugar merecido, não é? O que é que tu consideras deste lugar? Eu creio que, não vou dizer se é um lugar merecido ou não, vou desconstruir este estudo. Acho que é mais importante ver as coisas dessa forma, com um espírito crítico sobre a atribuição deste 22º lugar. Numa lista entre 156 países, portanto até é uma posição favorável. Agora, para esta atribuição resultou o estudo de 4 parâmetros. As questões relacionadas com o trabalho, portanto, o emprego e o salário, a diferença entre o homem e a mulher no acesso às oportunidades de trabalho e qual é que é o rendimento aferido, se é disparo ou não para funções semelhantes. E aqui, para termos ideia, Portugal teve uma pontuação, a pontuação possível era de 0 a 1, sendo que 0 era desigualdade máxima e 1 era igualdade absoluta. Colocou-se em 0.746. Ou seja, aqui um nível até interessante, sendo que a média dos tais 156 países foi de 0.583. Aqui Portugal está acima da média. E é a impressão que eu tenho. A este nível, neste parâmetro, Portugal ainda não está no tal 1, não está com uma igualdade absoluta, mas também está aqui num patamar, interessante. É um caminho longo que se tem tracejado já desde há muito tempo e principalmente hoje, sábado, dia 1 de abril. Precisamente. Dia do Trabalhador. Portanto, este tema encaixa aqui porque o Dia do Trabalhador, não só pelos direitos que foram revogados e pela importância que este dia em si, pelo significado que tem, mas também nesta questão da desigualdade de géneros. Sim, convém nós comemorarmos esta data do 1º de maio com estas questões. Não é só dizer que defendemos os direitos dos trabalhadores, mas temos de ir aqui a alguns problemas, algumas
questões que ainda não estão resolvidas, e esta talvez seja uma delas, que não faz sentido nenhum que em pleno século XXI, em 2021, ainda haja desigualdade nestas questões do emprego entre os homens e as mulheres. Homens e mulheres têm de ter acesso, direitos exatamente iguais, para trabalho igual, salários iguais, as mulheres terão as suas competências e aptidões, os homens também, e depois o mercado funcionará. Agora, não deve ser feita a distinção se sou mulher ou se sou homem e receber um salário diferente. Isso já não faz sentido nenhum. Agora, podemos destacar aqui outros 3 parâmetros muito rapidamente, e um deles é a questão dos estudos. E aqui estamos numa situação muito próxima do ideal. De 0 a 1, Portugal situa-se no 0.992, muito próximo do 1. Mais uma vez aqui acima da média, e também a impressão que eu tenho a nível dos estudos, aliás, eu até acho que aqui os homens estão um bocadinho mais para trás nas questões relacionadas com o ensino. Vemos muitas mulheres cada vez mais no ensino superior, a estudar, com prestígio académico, e aqui os homens têm de estar atentos, têm de apostar mais nessa vertente. Não quer dizer que não tenham apostado, mas acho que estão a ficar um bocadinho para trás, porque as mulheres realmente estão a fazer o seu trabalho, e os homens têm de acordar também nesta vertente. A esperança média de vida, aqui questões relacionadas com a saúde também, os homens e as mulheres estão muito semelhantes, 0.972, também muito próximos da igualdade absoluta. Agora, por último, as mulheres que ocupam cargos políticos, e aqui estamos muitíssimo mal. Aqui temos uma diferença muito grande. Portanto, estamos próximo do 0.390. É muito baixo, mas mesmo assim estamos acima da média, mas não é motivo de satisfação. Mas aqui eu acho que neste momento já não há barreiras à participação das mulheres na política, ou em cargos ministeriais, ou no Parlamento. Portanto, consideras que as mulheres só não estão na política neste momento porque não querem, não gostam, não se interessam? Não há barreiras? Ainda haverá algumas barreiras, mas eu creio que as principais barreiras já não existem. Nós temos muitas mulheres presidentes de Câmara, muitas mulheres vereadoras, muitas mulheres no Parlamento deputadas, e reconhecidas, e não sei, eu pelo menos tenho essa impressão. Isto aqui também depende muito do voto, não é? Da mentalidade da população em geral. Se aceitam os destinos a cargo de uma mulher ou de um homem. Os destinos da autarquia, da junta de freguesia. E também já é a mentalidade em geral, não só a vontade da mulher de ir para o poder, para a política. Claro. Sim, aí terão de ser os eleitores a decidir. Agora, eu acho que eu tenho de falar por mim, não consigo falar pelas outras pessoas. Entre um homem e uma mulher a ser candidata a presidente de Câmara, não vejo diferença absolutamente nenhuma. Tem a ver com o projeto, tem a ver com a pessoa, tem a ver com as ideias. Para mim não há espaço sequer para questionar se, por ser homem ou mulher, deve estar no lugar ou não. Sinto dificuldade em perceber se a sociedade também pensa assim ou não. Eu creio que aí, cada vez mais, a sociedade também não liga a isso. É a impressão que eu tenho. Sinto dificuldade em dar esse feedback. Mas é um processo contínuo. É um processo demorado e contínuo. Consideras isso? Já estivemos mais longe disso acontecer e estamos a trabalhar todos os dias. Já estivemos muitíssimo mal. Mas creio que o aspecto positivo é mesmo esse. De ano para ano as coisas têm evoluído e há cada vez mais mulheres a participar na política. Agora também não vamos obrigá-las, nem obrigar os homens. As pessoas são livres de participar na política ou não. Isso é outra questão. E para rematar esta questão, dizer que no ranking aparecem os suspeitos de costume nos primeiros lugares. Portanto, Islândia, Finlândia, Noruega, Nova Zelândia e Suécia nos primeiros 5 lugares. Nós já falamos aqui de vários índices e estes suspeitos do costume... E são muito difíceis de abater. São difíceis. Em qualquer um dos índices. É verdade, é engraçado. Eles estão sempre nos lugares cimeiros. Só para termos aqui ideia de países assim mais próximos de nós, a Alemanha e Suíça estão no 10º e no 11º lugar. Só para nós compararmos com estes países que tradicionalmente nós às vezes temos tendência a comparar de uma forma mais próxima. Muito obrigada, Diogo. Um bom fim de semana para ti e até à próxima. Obrigado, Fátima. Quanto a si, desejo-lhe um bom dia do trabalhador. Amanhã é dia da mãe, portanto, mime a sua mãe e, acima de tudo, proteja-se. Boa noite e bom fim de semana.
Informação semanal com Fátima Moreira. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.